Canal Matemática Já, vamos falar de fração aqui na sequência da matemática fundamental. Muito importante. Conhecer frações, saber como fazer as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão. Depois desse primeiro vídeo aqui sobre o tema, teremos uma série de exercícios sobre frações. Fração é um número racional que foi dividido em partes iguais. Só para lembrar o que é um número racional, é aquele número que quando você faz a divisão da fração, o resultado ou dá exato, tipo 9 sobre 3, vai dar 3, ou dá um número decimal, ou seja, 0,25, ou dá uma dízima periódica, por exemplo, 0,3333. Quando acontece isso, esse número que veio dessa fração é chamado de racional. Quando a gente divide, aparece aquele número esquisito, que nem é um decimal exato, não é uma divisão exata, não é uma dízima periódica, esse número é chamado de irracional, que vai ser estudado com mais detalhe no ensino médio. Representação das frações. Ela vem assim, A sobre B. Ou seja, o número de baixo está dividindo o número de cima. É isso que significa isso aqui. A sobre B. O A é o numerador, o B é o denominador. Condição para a existência da fração. O A, ou seja, quem está em cima do traço da divisão, pode ser qualquer real, inclusive o número 0. Pode ter 0 aqui no lugar do A. Já o B, que também deve ser qualquer real, tem que tirar apenas um número, o 0. Diferente de 0. Qualquer outro número você pode colocar aqui, menos o 0. Portanto, é um real diferente de 0. Não existe divisão por 0. Bom, as frações também têm nomes e classificações. Tipos de frações. Temos as frações próprias, as impróprias e as aparentes. Próprias. Quando o numerador é menor, ó, o sinalzinho de menor aqui. Ó. Lendo daqui para cá, estou dizendo que é menor que o denominador. 2 sobre 5, 3 sobre 8, 7 sobre 9. Em todos os casos aqui, temos frações próprias. O numerador é menor. Ó. O 2 é menor que o 5, o 3 é menor que o 8, o 7 é menor que o 9. E as impróprias? Bom, as impróprias são exatamente o contrário. O numerador é maior que o denominador. 10 sobre 3, 9 sobre 4, 7 sobre 3. Exemplos de frações impróprias. Frações aparentes. O que são frações aparentes? É quando o numerador é múltiplo do denominador. Na prática, é quando a divisão é exata. Se isso ocorrer, acontece isso aqui. Ó. O numerador é múltiplo do denominador. Eu tenho 4 sobre 2, 9 sobre 3, 15 sobre 3, 100 sobre 20. Esses números aqui, que estão na parte de cima, os numeradores, são múltiplos dos que estão aqui embaixo. O 4 é múltiplo do 2, o 9 é múltiplo do 3, o 15 também é do 3, o 100 do 20. Vamos ver esses números múltiplos, então, para a gente poder... Encontramos os múltiplos de um número multiplicando este por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente. Vamos ver aqui. Múltiplos do 2, do 3, do 4, do 8. Né? Isso aqui, vou até colocar um... Isso aqui não tem fim, né? Mas vamos lá. Está dizendo aqui que encontramos os múltiplos de um número multiplicando por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente. Veja o 2 aqui. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu multipliquei o 2 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. A mesma coisa aqui. Ó. O 3 foi multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. E vale assim para todos. Essa é a definição. Mas na prática a gente diz assim, contar múltiplos de 2.
Comece contando a partir do 2, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O 3, 3, 6, 9, 12, 15. O 8, 8, 16, 24, 32, 40. O 5, 5, 10, 15, 20, 25. Está correto fazer isso, tá? Na prática aconteceu isso aqui, ó. Você multiplicou por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente. Isso é múltiplo. Então é por isso que aqui foi colocado, ó, que o 2, que o 4 é múltiplo do 2. Porque, ó, aqui eu tenho 2 por 1. E aqui eu tenho 2 vezes 2. Aqui eu tenho 3 vezes 1. E aqui em cima eu tenho 3 vezes 3. Aqui eu tenho 3 vezes 1. E aqui eu tenho 3 vezes 5. Aqui eu tenho 20 vezes 1. E em cima, 20 vezes 5. Então é isso que está dizendo aqui, ó. A fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. E essa divisão acaba dando exata. Na prática, fica fácil de entender isso aí. Bom, frações equivalentes. Que já precisa um pouquinho mais de foco. São equivalentes por quê? São frações que apresentam a mesma quantidade. Representam o mesmo valor, embora escrita com números diferentes, mas valem a mesma coisa. Eu tenho aqui 3 sobre 5. O valor de 3 sobre 5 é o mesmo valor de 6 sobre 10. Só fazer a conta que você vai encontrar o mesmo resultado. 7 sobre 14 é meio. É a mesma coisa. Que o 7, evidentemente, que é metade de 14. Então é meio. Então, isso são frações equivalentes. Equivalentes, né? Bom, como a gente consegue as frações equivalentes? Basta multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo número. Aí que está. Vamos fazer aqui a volta. Para esse aqui, ó. 6 sobre 10 eu disse que é igual a 3 sobre 5. O que acontece aqui? Eu dividi, ó, em cima e embaixo por um mesmo número. Dividi o 6 por 2 deu 3. O 10 por 2 dá 5. Eu não posso trocar. O número que eu divido no numerador, tenho também que dividir o denominador. O que aconteceu aqui? Ó? Eu dividi o 7 por 7, dá 1. E o 14 dividi por 7 também, dá 2. Então é isso aqui. Ó. Basta multiplicar ou dividir numerador e denominador por o mesmo número. Ó, contrário aqui, multipliquei. Ó. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Aqui, ó, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. Basta multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo número. E tem que dar a divisão exata, no caso da divisão, né? Para multiplicar, você não tem limite. Vai ao infinito. Mas quando você faz a divisão, tem limite. Tem que ser a divisão exata. E chega uma hora que não dá mais. Aí nós chamamos de simplificada a fração. Vamos lá. Simplificar frações significa que vamos dividir numerador e denominador por um mesmo número. Até isso ser possível. Até a fração ficar irredutível. Então, simplificação. Aí eu só uso a divisão. Enquanto que para encontrar frações equivalentes eu posso usar multiplicação e divisão. A divisão tem um certo limite, claro. A multiplicação não tem. Mas eu posso, em princípio, usar multiplicação e divisão. Na simplificação de frações, não, apenas divisão. Significa que vou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, até ser possível. Até a fração ser irredutível. Exemplos aqui. Ó. 15 sobre 6. Qual número que eu posso dividir o 15 e o 6? O 3. Eu posso dividir. 15 dividido por 3 dá 5. 6 dividido por 3 dá 2. Não tem mais o que fazer. Não tem como dividir por um mesmo número. 5 e 2. Então ela está irredutível. 18 sobre 8. Eu posso dividir por 2. Para simplificar, quando você está começando,
o número às vezes é um pouco grande, se for par em cima e embaixo, você já pode começar dividindo por 2. E você vê que o número já fica menor, fica mais fácil para perceber a sequência. Então, o 18 sobre 8 eu divido por 2. E dá 9 sobre 4. Divide 18 por 2 dá 9. 8 por 2 dá 4. Não tem mais condição de dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Agora, se você quiser saber realmente quanto dá, tem que fazer a continha. Vai dar 2, alguma coisa. Aqui também, né? 2, alguma coisa. Mas em termos de fração, ela fica assim, que está irredutível. 36 sobre 30. Olha, números pares. Dividir por 2. 36 dá 18, 30 dá 15. E vi que ainda posso continuar simplificando. Por 3. 18 por 3 dá 6, 15 por 3 dá 5. Agora acabou. Não dá mais para reduzir essa fração. Ela fica irredutível. Então é isso. Na sequência, aqui no canal, você vai ver uma série de vídeos sobre as operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão de frações. Acompanhe a playlist completa, se inscreva no canal, dê positivo no vídeo, se você gostou, e continue aqui no canal Matemática Já. Valeu, tchau!